Então, fazer uma revisão rápida de, de custos, agora falando de custo, de estrutura de dados que vocês já viram ao longo do curso, em AED1, AED2, em outras disciplinas, e nós vamos voltar a falar dos custos envolvidos nela para tirar algumas dúvidas. Vocês já viram esses custos quando a gente apresenta as estruturas, a gente já fala deles. Agora vamos olhar sobre a ótica de quem já estudou equações de recorrência e, e um pouquinho de como que a gente olha um algoritmo e descobre o custo dele. Vocês vão ver que, na verdade, muitas vezes a ideia de quanto custa um acesso, uma estrutura de dados dessa é bem intuitiva. Quando a gente pensa na ideia da estrutura de dados, já consegue ter uma noção do custo. Um exemplo aqui é o hash. O hash que nós vimos, o hash principalmente por encadeamento, você tem uma tabela aqui de tamanho M, que seria aqui, ó, essa tabela, e você tem N chaves que você vai inserir. A ideia é que você faça essa tabela de tamanho parecido com o número de chaves que você vai inserir. E se isso acontecer, e se a distribuição dos elementos nas posições da tabela for relativamente uniforme, você vai ter um tamanho médio de listas aqui, que é o número de chaves n dividido pelo tamanho da tabela m. Então, eu posso dizer o seguinte, a inserção no hash, a busca no hash e a remoção no hash, todas as operações dependem do tamanho dessas listas. No caso médio, é o tamanho médio aqui dessas listas, que vai dar ordem de n, número de elementos inseridos no hash, sobre m, que é o tamanho da tabela. Como os projetos de hash fazem com que n e m sejam grandezas similares, a gente diz que as operações no hash são O de 1. Por quê? Porque o tamanho da tabela e o número de chaves são parecidos. Na verdade, a gente costuma fazer o tamanho da tabela um pouquinho maior do que a quantidade de chaves que eu inseri no hash. Então, você tem esperado O de 1. O pior caso do hash, entretanto, não é esse. O pior caso é se eu der azar na função de hash e tudo que eu inserir for para uma mesma posição e você ia ter aqui uma lista encadeada de tamanho n o tempo todo e minhas operações teriam um custo de manipular essa lista encadeada de tamanho n, que seria O de n. Então o hash é uma estrutura de dados que no pior caso ela é muito ruim, ela é linear para inserir, para pesquisar, para remover. Entretanto, na prática, bem projetado, no caso médio, ele é O de 1. A gente não precisa fazer muita conta, não. Se vocês forem no livro do COM, você vai ver que ele faz todo um trabalho ali para calcular esse caso médio do hash, mas que na prática é dizer que o tamanho médio dessas listas encadeadas aqui vai ser O de 1 se o número de elementos inseridos no hash e o tamanho da tabela crescerem sempre juntos. Né? Essa é a ideia. Tem um concorrente para você guardar dados, um concorrente ao hash para guardar dados, que é o vetor ordenado. Você manter um vetor ordenado. Para manter um vetor ordenado, né, é uma coisa assim, ó, eu tenho um exemplo aqui do vetor 20, 40, 60, 80. Se eu quiser inserir um 10 nele, o que eu ia fazer? Eu ia colocar o 10 aqui no começo e ia ter que empurrar o 20, o 40, o 60 para o lado. Então eu ia empurrar o 80 para o lado, o 60, 40, o 20, abrir um espaço. Você deve lembrar dessa ideia de inserir num vetor ordenado, dos custos de AD1 e AD2. Então você tem que mover N elementos para fazer uma inserção no começo. Inserção no final, por exemplo, se eu fosse inserir um 90 aqui, é praticamente de graça, mas inserção no começo, que é o pior caso, é linear. Então, inserir ou remover no vetor ordenado tem um custo alto, linear. Note que no hash, a gente tem um caso médio ali, ó, de 1 para tudo, inserir, remover, pesquisar. Já no vetor ordenado, eu tenho aqui um pior caso e caso médio lineares para inserção e remoção. Entretanto, tem uma busca muito rápida, que é logarítmica, log de n. E esse log de n aqui no vetor é um log de n muito eficiente, porque o vetor ele tem essa propriedade dos dados estarem todos contíguos na memória, na ordem. Então,
você consegue fazer um acesso muito rápido e um código muito enxuto, uma busca que é log de n, mas é muito rápido, chega muito perto da velocidade de um hash. Se você fizer experimentos, você vai perceber isso. Na prática, quando nós vamos fazer vetores e implementar vetores ordenados, né, o vetor não tem esse conceito de inserir um elemento no vetor. O vetor é criado e já tem os elementos lá. Então a gente precisa criar uma abstração aí do tipo de container com vetor, que é basicamente uma coisa assim. Se você pensar em programação em C, ó, tem lá um ponteiro com os dados, né, que você vai alocar pequenininho no começo, para não gastar muito espaço. Aí você precisa manter informação sobre a capacidade e o tamanho. Então tem 3 atributos aqui para guardar dados no vetor. O ponteiro para onde está o vetor propriamente dito, uma informação de qual é a capacidade dele, que é qual o tamanho que eu aloquei até o momento, e uma informação de tamanho. E aí você faz a estrutura de dados inserindo elementos, aumentando o valor do size. Então, você tem 0 elementos, né? Você diz que o size dele é 0. Se você insere um elemento, diz que o size é 1, insere outro, o size é 2. E pelo size, você sabe onde inserir um novo elemento no final do vetor. Se a capacidade for estourada em algum momento, você dá um realloc e faz o vetor crescer. Na prática, é assim que funcionam os vetores, os containers de vetor nas linguagens de programação de mais alto nível, ali o C++, o Java, o Python, o PHP e etc. Tá? Então, todas essas linguagens provêm algum tipo de vector ou array, que na prática é um vetor que você pode mantê-lo ordenado ou não. Se você trabalha com um vetor sem ser ordenado, o que você vai ter é que, ok, você não vai ter necessariamente custo alto para inserir, porque se o vetor não está ordenado, você insere sempre no final a custo O de 1. Entretanto, na hora de fazer busca, você vai ter busca linear. Então, essas propriedades aí é que vão determinar para que você vai usar. É muito difícil pensar em usar um vetor não ordenado como um container para guardar dados e ficar fazendo pesquisa, porque o custo é linear, é muito caro, só se o vetor for muito pequeno. Então, se você quer guardar muitos dados num vetor, você vai ordenar esse vetor. Por outro lado, se você fica toda hora inserindo e removendo, o vetor ordenado é péssimo, porque inserir e remover é muito caro, só se a operação de inserir ou remover for muito rara. Então, qual é o tipo de aplicação típica para guardar dados num vetor ordenado? É quando você sobe um monte de dados de uma vez já para a memória e guarda lá no vetor. Então, só uma vez. Então, na verdade, geralmente você carrega para a memória. Se já não vieram ordenados dados, você aplica algum sort, por isso vocês estudam muito algoritmo de ordenação, aplica algum sort e deixa o vetor ordenado e passa a fazer só busca nele. Esse é o cenário bom para fazer o uso de vetor ordenado como estrutura de dados. Se tiver muita inserção, remoção, daí já não tem muito sentido, a gente vai passar para outro tipo de container. Pode ser o hash, se você não precisa de ordem, ou pode ser algum tipo de árvore. Vamos já continuar discutindo isso. É só para vocês identificarem, quando eu crio um vector lá no C++, eu estou criando uma estrutura parecida com essa aqui, que tem os dados que estão alocados dinamicamente, tem a capacidade e o tamanho. No começo, quando você cria um vector, ele cria alocando um valor pequenininho lá de tamanho no vetor, ou até não alocando vetores, só passa a alocar quando você insere elementos. E o que acontece então? Se você cria um vector no Java ou no C++, ou cria um array list lá no Java, você cria ele pequenininho, e se você começa a inserir elemento, de vez em quando ele tem que realocar os dados para crescer. E na hora de realocar, muitas vezes isso implica em copiar todos os elementos que já estavam no vetor para outro lugar, onde cabe um vetor maior. Para evitar esse tipo de problema na prática, essas linguagens de programação têm sempre algum mecanismo que permite que você avise qual o tamanho que você estima para esse vetor. Não importa se ele vai passar desse tamanho depois, não tem problema, você já estima. Então tem essa função aqui, ó, no C++ é o reserve, você pode dizer, ó,
reserve 1000 elementos para esse vetor. O que ele faz nessa hora? Ele já aloca 1000. Você está avisando, olha, eu vou ter mais ou menos uns 1000. Então, se você vai criar um vector e você já sabe, vai pôr 1 milhão de elementos lá, você dá um reserve de 1 milhão, ele já fica pronto para receber 1 milhão de elementos. Você vai evitar ficar fazendo realocação toda hora. Isso vale para todo lugar onde tem essas estruturas de dados. Por exemplo, no Java, tem um mecanismo similar. Você, quando dá um 1000 num vector no Java, você pode passar aqui dentro um parâmetro. E a mesma coisa para o ArrayList, você pode passar um parâmetro aqui que diz qual é o tamanho que você espera para ele. Ele já aloca esse tamanho. É similar ao reserve do C. E com isso você vai tornar os seus programas mais rápidos. Uma dica aí. Agora aqui eu estava com essa transparência fora de ordem. Então, se eu mantiver um vetor desse, um vector do Java ou do C, um ArrayList do Java, sem ordenação, eu vou inserir muito barato, porque eu vou inserir sempre no final, e aí vai ser O de 1, mas a remoção continua sendo muito cara, O de N, e a busca é muito cara. Então, não tem muito sentido se eu for ficar fazendo remoções ou busca. Outra estrutura de dados para guardar informação, que a gente chama de container de dados, é a árvore, né? São, na verdade, as várias árvores, né? Todos os custos das funções que manipulam a árvore são função da altura dessas árvores. As nossas árvores binárias de pesquisa, né, que nós vimos, com ou sem balanceamento, nós vimos que inserir, remover ou pesquisar são operações que, no pior caso, vão ser proporcionais à altura da sua árvore. Então, para fazer análise de custo de árvore, você tem que saber como calcular a altura de uma árvore. E a altura vai te dar os custos. Nas árvores binárias sem balanceamento, se elas são degeneradas, né, a gente já sabe aqui, só olhando, que a altura vai ser igual ao número de elementos. Se a gente representar como uma equação de recorrência, eu posso dizer o seguinte, ó, a altura de uma árvore degenerada de n elementos é 1 mais a altura do que sobra. Qual é a altura do que sobra? É a altura de uma árvore de n menos 1 elementos. Então, essa equação de recorrência aqui modela a altura de uma árvore degenerada. É lógico que só olhando para a árvore degenerada você já sabe que ela tem altura igual ao número de elementos, você não precisa nem fazer essa conta. E também resolver essa equação de recorrência é muito fácil. A altura vai dar n. Vamos para um outro caso. Se a árvore está totalmente balanceada, uma árvore de pesquisa totalmente balanceada, que seria o melhor caso de uma árvore binária de pesquisa, que eu não controlo o balanceamento, seria eu ter dado sorte, ela está toda balanceadinha. Se ela está toda balanceadinha, a gente sabe que a equação de recorrência é dada por isso aqui, ó, a altura de uma árvore de tamanho n, né, de n elementos, aqui, ó, a altura de uma árvore de n elementos, você tira um elemento, certo? Aqui, 1, e mais a altura de uma árvore da esquerda ou da direita. Como ela é bem balanceada, tanto faz você pegar a árvore da esquerda ou da direita, então você pega aqui a altura, por exemplo, dessa árvore da esquerda. Se você pegar um lado aqui, ó, essa árvore é uma árvore que tem metade dos elementos da árvore total. Na verdade, seria metade menos 1. Mas esse menos 1 só serviria para complicar um pouquinho a nossa conta. Então a gente pode modelar sem colocar o menos 1. Então eu posso ter essa equação de recorrência que me dá aí a altura de uma árvore binária totalmente balanceada. A altura de uma árvore de n elementos é 1 mais a altura de uma árvore com a metade dos elementos dela, porque só sobrou essa metade aqui, ó. Então, notem que aqui tem 7, né? Aí eu tiro esse 1 daqui, aí teria 6 elementos, eu peguei uma metade aqui, ó, 3 elementos. Se você for fazer de novo, ó, vai dar metade, porque teria 2 e eu vou ficar só com a metade. Então eu vou dividir por 2, por 2, por 2, na medida em que eu vou descendo. Se você resolve essa equação de recorrência, ela também é fácil, a gente já resolveu, isso vai me dar que a altura é logarítmica. A altura de uma árvore 2, 3, 4, ela também segue uma equação parecida com essa. Aqui, de novo, eu estou fazendo arredondamentos, mas vamos lá. Por que segue uma equação parecida com essa aqui? Olha
olha só, de novo, o que a gente sabe sobre as árvores 2, 3, 4? Todas as folhas estão sempre na mesma altura, bem balanceadinha, né? Então eu posso dizer o seguinte, a altura da árvore toda é 1 mais a altura da árvore à esquerda, ou da árvore à direita, ou de qualquer outra subárvore que viesse a partir de um filho desse nó aqui de cima. Então é 1 mais a altura de alguém aqui. Se só tem um elemento aqui, na raiz, por exemplo, então é 1 mais a altura dessa ou a altura dessa. Aí essas duas árvores, eu poderia pegar a menor delas. Né? Por quê? Veja bem, a altura dela é sempre igual. Então, eu posso dizer que é 1 mais a altura da menor. E essa menor delas, se ela é menor do que a outra, ela tem menos da metade dos elementos. Se eu der um azar, na pior das hipóteses, ela vai ter metade dos elementos. Então, eu estou modelando aqui um cenário bem pessimista, porque a gente quer um cenário pessimista para a altura da árvore 2, 3, 4, que seria 1 mais a altura de n sobre 2. A altura da árvore 2, 3, 4 pode ser menor que isso, mas eu estou colocando aqui um pior caso para ela. E, novamente, nós vamos ter que a altura é log na base 2 de n, tá? Aproximadamente. Então, a mesma continha que eu faço lá para a árvore completamente balanceada serve para 2, 3, 4, porque ela é uma árvore totalmente balanceada. Espero que vocês tenham entendido aqui, ó. Porque 1 mais a altura de uma árvore com a metade, porque na pior das hipóteses, a árvore que tem menos elementos vai ter aproximadamente metade dos elementos. Tá? E eu posso, então, modelar desse jeito aqui. 1 mais a altura de uma árvore tem metade dos elementos. Isso aqui está uma abordagem pessimista. A altura pode ser até menor, um pouquinho que isso. Menor do que log na base 2 de n, que vai ficar no final. E uma vez que você sabe a altura da árvore 2, 3, 4, você já sabe a altura da árvore vermelho e preto. Está em branco aqui, mas por quê? A gente sabe qual que é a diferença da árvore 2, 3, 4 para vermelho e preto. Na verdade, a vermelho e preto é uma 2, 3, 4, onde eu peguei as páginas que tem 2 elementos e transformei em páginas em 2 níveis da árvore vermelho e preto. E peguei as que tem 3 elementos, também transformei em 2 níveis da árvore vermelho e preto. Agora, raciocinando a partir daqui, pensa na pior das hipóteses. A altura da árvore 2, 3, 4, na pior das hipóteses, log na base 2 de n. E se eu tiver muito azar, e nessa árvore 2, 3, 4, cada nó virar 2 níveis de uma árvore vermelho e preto, então eu vou multiplicar a altura por 2. Então eu posso dizer que a árvore vermelho e preto tem, aí na pior das hipóteses, o dobro da altura da árvore 2, 3, 4, seria 2 log de n. Então o raciocínio é bem simples para descobrir um pior caso frouxo aí para a árvore vermelho e preto. Tá bem, espero que vocês tenham entendido a ideia. Né? Então eu saio do log na base 2 de n para 2 vezes isso, porque cada nó da árvore 2, 3, 4 pode virar 2 níveis na árvore vermelho e preto, na pior das hipóteses. Então eu tenho, no máximo, 2 vezes a altura da 2, 3, 4, então 2 vezes log de n, seria aí a altura da árvore vermelho e preto. É logarítmica, isso é o mais importante, né? É uma constante bem baixa vezes log de n. Para terminar, falando em altura de árvores, a gente pode pensar que na altura da árvore AVL, que é uma outra árvore com balanceamento que eu gosto bastante dela. Ela é uma árvore com balanceamento que a implementação é um pouco mais trabalhosa do que a árvore vermelho e preto. Então, a árvore AVL é menos adotada porque é um pouquinho mais trabalhoso de implementar do que a árvore vermelho e preto, mas ela tem um desempenho muito bom. O que é uma árvore AVL? É uma árvore onde você faz as rotações, que nem na vermelho e preto, só que a ideia é o seguinte, você tenta manter garantia de que a diferença de altura entre um lado e o outro da árvore nunca vai passar de 1. Então, o mais desbalanceado que uma árvore AVL pode ficar é você ter diferença de 1 em todos os níveis. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa árvore aqui, ó, tem diferença de 1 de altura. Aí eu venho aqui, essa árvore aqui, com a raiz no 40, tem diferença de 1 na altura.
Então, essa é a pior coisa que pode acontecer com uma árvore AVL. Se vocês pensarem nessa história de diferença de 1, vocês vão lembrar de uma equação que vocês já conhecem. Olha só, o número de elementos numa árvore AVL de altura A é 1, porque tem esse elemento aqui, mais o número de elementos da árvore desse lado e o número de elementos da árvore desse lado. Acontece que o número de elementos na árvore desse lado aqui, que é o lado maior, é um nível a menos. Então, é 1 mais o número de elementos de uma árvore que tem a altura de cima menos 1. E essa outra aqui, como tem 1 a menos, a altura do de cima menos 2, certo? Porque ele já tinha 1 a menos que essa, e essa aqui já tem 1 a menos do que a árvore enraizada no 40. Nesse exemplo aqui, ó, a altura dessa árvore toda, aqui, é 3. Essa árvore com altura 3 tem um elemento, que é o 40, mais os elementos da árvore de altura 2, mais os elementos dessa árvore de altura 1. Então, essa é a equação que mostra quantos elementos tem numa árvore AVL. O mouse não está aparecendo aqui, meu computador está com uma lentidão. Mas o número de elementos de uma árvore AVL de altura A é 1 mais o número de elementos de uma AVL de altura A menos 1, mais o número de elementos de uma árvore AVL de altura A menos 2. Eu inverti para a gente trabalhar agora para descobrir o quão balanceado que está, inverti a coisa agora para estimar quantos elementos tem dado a altura. O E de A aqui é o nosso N que a gente vive usando nos lugares por aí. Vou já voltar para o N. Então assim, o N, que é a quantidade de elementos que tem na árvore, é em função da altura, é isso que eu estou escrevendo aqui. O número de elementos que uma árvore AVL de altura A tem é 1, mais o número de elementos que uma árvore de altura A menos 1 tem, mais o número de elementos que uma árvore de altura A menos 2 tem. Agora vamos ver como é que resolve essa equação. Essa equação é muito parecida com aquela que a gente resolveu, só tem esse mais 1 atrapalhando aqui. Tem um macete aqui, um truque, é que já foi observado, dá para observar isso facilmente, vocês podem experimentar aí fazendo expansão das equações. Essa equação aqui, L' de A, que é a equação de Fibonacci, que a gente só sabe resolver, ela é igual a E de A menos 2. Então, eu só estou tirando 2 aqui na diferença de altura, então se eu usar isso aqui para fazer estimativa de altura máxima da VL, eu vou ter uma aproximação boa aqui só de diferença de 2 de altura. Então, se vocês olharem essa equação aqui, e essa tem essa relação, o E' de A é o E de A menos 2 mais 1. Então, diferença 2 na altura. Então, eu vou trabalhar com essa equação porque ela é uma equação homogênea. A gente pode aplicar aquela técnica. Na verdade, a gente já resolveu ela na outra aula. O E' de A é 0,447. Eu usei menos casas decimais aqui, vezes 1,618 elevado a A, menos isso aqui. Bom, eu vou fazer mais arredondamentos. Eu vou tirar esse termo menor aqui, subtraindo, e vou dizer aqui, ó, o E' de A é aproximadamente 0,447 vezes 1,618 elevado a A. Agora eu vou trocar o E' de A pelo nosso número de elementos. Então, o número de elementos na nossa árvore AVL é aproximadamente, bem aproximadamente, porque eu já mudei a altura 2 aqui, já tirei esse termo menor, mas o número de elementos numa árvore AVL é aproximadamente 0,447 1,618 elevado a A, que é a altura da árvore AVL. Agora eu quero saber qual é a altura, então vou isolar esse A. Vou passar aqui o 0,447 dividindo, vai ficar assim, 1,618 elevado a A é igual a N por 0,447, 1,618 elevado a A é 2,23N, assim a altura da árvore AVL é aproximadamente log na base 1,618 de N. Eu posso esquecer esse 2,23. Passando esse log para a base 2, né, mudança de base de log, você pode voltar para o vídeo de logaritmo, ver isso, isso fica 1,44 vezes log na base 2 de N. Esse é o número que está nos livros, tá? Isso é só para vocês saberem como é que chega mais ou menos nele. Então, isso quer dizer o seguinte, a altura máxima de uma árvore AVL de N elementos, se ela estiver muito desbalanceada, é aproximadamente 1,44 log de N.
Um detalhe, eu conheço bem a árvore AVL, já implementei bastante, já passei trabalho para alunos em cima de árvore AVL, já fiz vários experimentos com ela, é que ela fica sempre muito perto, na verdade é de log na base 2 de n. Você vai inserindo, ela está sempre bem perto de log na base 2 de n. Ela fica muito bem balanceada, mais do que a própria árvore vermelho e preto, né? Você saber na prática. Mas o importante é o seguinte, tanto a árvore vermelho e preto quanto a VL garantem altura logarítmica, e inclusive com constante muito baixa, né? No máximo 2 vezes log de n, é muito baixo. Estou falando o seguinte, ó, eu tenho 1 bilhão de elementos, log na base 2 de 1 bilhão é 30, né? Então, a altura dessa árvore não vai passar de 60. Se for uma vermelho e preto, não vai passar de 45 ali se for uma AVL. E isso quer dizer que uma busca não vai me forçar a comparar mais do que 45, 50 chaves, mas dezenas de chaves, mesmo que eu tenha bilhão de elementos na árvore. Então, uma estrutura de dados muito eficiente em termos de custo computacional. Aí, para falar em linguagem de programação, você pode dizer assim, mas professor, eu nem uso esses negócios aí, eu sou programador C++, Java, Python, sei lá o quê, e nem uso essas estruturas e eu consigo fazer sistemas bacanas. Você está muito enganado se você acha que não usa. Por exemplo, se você usa unordered map no C++ ou um set no C++, eles provavelmente são implementações de hash, todos os dois. Por que eu falo provavelmente? Porque isso depende de quem implementou, mas via de regra o unordered map é um hash e o set também, porque ele não precisa de ordem. Do mesmo jeito aí, o nome já é óbvio, né? O hash map e o hash set do Java, que são os equivalentes do unordered map e do set, agora do C++ para o Java, eles também são hashes. O linked hash map do Java também é um hash, só que é um hash que tem uma lista encadeada que ele vai montando, duplamente encadeada, ao mesmo tempo, para que você consiga recuperar os elementos na ordem que eles foram inseridos dentro do hash. É uma aplicação bem particular de hash, então você deve evitar até de usar se você não precisa disso, porque você está incluindo complexidade na estrutura de dados. Lá no Python tem os dicionários, por exemplo. O dicionário do Python é hash, tá? na prática. Os dictionaries lá do Python. Então, se você for atrás de qualquer linguagem, Ruby, ou PHP, ou qualquer outra dessas aí, que tem já umas estruturas todas prontas, containers prontos, você vai encontrar quase certo as estruturas de dados que a gente estava mencionando aqui. Sobre as árvores binárias, as árvores vermelho e preto são muito adotadas. O map do C++ é árvore vermelho e preto. O tree map do Java é árvore vermelho e preto. A sorted list do .NET é árvore vermelho e preto. E aí, onde você oferece containers que permitem você acessar a ordem dos elementos, ordenado alfabeticamente, lexicograficamente ou numericamente, do menor para o maior, se vai onde você tem a noção de ordem no container para guardar grande volume de dados, via de regra, você está usando aí árvores vermelho e preto ou uma outra árvore com balanceamento. O Boost do C++, ele tem implementações de set com árvore AVL, mas alguma árvore com balanceamento. O MySQL usa em algumas estruturas de índice dele, árvores vermelho e preto também. Tirei isso aí de informações na internet. Além disso, os compiladores usam amplamente árvore vermelho e preto nas tabelas de símbolos deles, os interpretadores. Então, sempre que você está usando uma linguagem interpretada, como Java, como o Python, o PHP, você implicitamente está usando árvore vermelho e preto lá por baixo. Né? Os vetores, ordenados ou não, são muito usados nas linguagens mesmo, nas alto nível. As listas do Python são vectors, são vetores, parecidos com o vector do C++. O ArrayList e o vector do Java são parecidos com o vector do C++. E todos eles têm o ponteiro para um vetor que é alocado dinamicamente
e tem uma variável de controle do tamanho, que é quantos elementos eu já inseri no vetor, e outra de capacity, que é qual o tamanho alocado atual para o vetor. E o vetor cresce ou diminui de acordo com a demanda. Você vai inserindo elementos, ele magicamente, né, vai crescendo. Esse magicamente não existe. O que acontece é que eu tenho um controle de quanto que eu aloquei atualmente para o meu vetor, e quando eu vou inserindo elementos, se ele vai enchendo, eu realoco, aumento o espaço para o vetor e o meu capacity aumenta. E o size controla quantos elementos estão inseridos. Isso vale quando você está usando o vector ou array list do Java, isso vale quando você está usando o vector C++, vale quando você está usando listas lá no Python. E o vector você mesmo, em geral, é que determina se você quer mantê-lo ordenado ou não. Falando em termos de custo, novamente revisando, se você está usando árvores, normalmente você vai usá-las com balanceamento, você vai ter inserção logarítmica, remoção logarítmica e pesquisa logarítmica. Se você está usando o map do C++, esse é o custo que você vai ter. Se você está usando o treemap do Java também, são custos logarítmicos. E você vai ter 2 ou 3 ponteiros. Para falar a verdade, se for o vector lá do C++ ou do treemap do Java, eles sempre vão ter um ponteiro para o pai, vão ter 3 ponteiros. Ponteiro para o filho da esquerda, filho da direita e o pai. Então você tem um custo de 3 ponteiros. Pra você ter uma ideia, numa máquina de hoje, 3 ponteiros, 24 bytes. Né? Eu passei um exercício para você medir essa coisa de quanto de memória você está usando, quando está usando esses containers prontos. Aí vai ser bem legal para vocês olharem isso na prática. Você pode ter vetores ordenados. Se eles estiverem ordenados, você vai ter inserção e remoção lineares, porque tem que ficar afastando elemento para manter a ordem. E vai você ter pesquisa logarítmica muito rápida. Se você vai, então, usar vetor ordenado, você vai usar quando? Quando você vai fazer muita pesquisa e não vai ficar fazendo inserção e remoção. O ideal é que você não faça nenhuma inserção nem nenhuma remoção. Você joga esse vetor na memória, ordenou e fica pesquisando, pode usar. Tem uma vantagem muito grande nele, não tem ponteiro extra nenhum. O hash gasta ponteiros extra, 2 em média, por elemento que você insere. Então são 16 bytes já de overhead em média por elemento que você insere. O vetor não tem, né, praticamente nada de overhead por elemento. Né? Então é uma estrutura de dados bem econômica em espaço, além de ser muito eficiente. Agora tem as restrições para você usar. Você tem também, eu não falei tanto delas, as listas encadeadas, onde você tem as operações de remoção e pesquisa lineares, porque você tem que varrer a lista toda, né, para fazer pesquisa, e a remoção envolve uma pesquisa. Então são bastante caras. Você tem inserção muito barata, OD1, e é sempre uma estrutura de dados alternativa à lista encadeada. As linguagens de alto nível, em geral, elas oferecem estruturas de lista encadeada prontas também, vocês podem procurar por aí. Acho que com isso eu faço fiz aqui um apanhado, um resumo de estruturas de dados usadas para containers e os seus custos. Uma outra estrutura bem bacana para vocês estudarem é a árvore B. A árvore 234, que a gente falou aqui, ela na verdade é um caso particular de árvore B, então o que eu falei de custo para a árvore 234 vai servir para a árvore B, vocês vão ver que ela é só uma generalização que permite mais elementos por página. Mas essa estrutura de dados ela é muito batida em outras disciplinas aí para frente, tanto em detalhes de implementação quanto custo. Então, a gente vai deixar para ser falado nessas outras disciplinas. Sim, quase esquecendo, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, tem o hash, que é um container que tem todas as operações, no caso médio, OD1. A gente sempre assume que o hash tem custo OD1. Se ele foi bem projetado, esse é um custo esperado. Na prática, ele é muito rápido. Né? Vocês vão fazer um trabalho, vão comparar hash com as árvores vermelho e preto no trabalho, na lista de exercícios, vocês vão poder constatar isso e tirar suas próprias conclusões. O hash ele tem um espaço extra. Eu coloquei 1 ou 2 ponteiros, mas na prática 2 ponteiros por chave, porque você tem em média um elemento em cada lista encadeada lá do hash, em média. E esse elemento tem um ponteiro para o próximo, que são 8 bytes. E a própria tabela hash é um vetor de ponteiros, que tem um ponteiro para cada chave, pelo menos. Então, você tem aí pelo menos 2 ponteiros, né, por chave que você insere no hash. São 16 bytes de overhead nas arquiteturas de hoje.
lembrando que nós temos então um vetor que não usa ponteiros no meio entre os elementos, então você não tem muito overhead. Aí tem o hash com 2 ponteiros e as árvores vermelho e preto implementadas normalmente com 3 ponteiros. Então você tem overhead de 0, 16 ou 24 bytes, de acordo com o tipo de container que você está usando, já de cara. Isso é sempre interessante de considerar. Finalmente, o hash, só para lembrar, ele normalmente é implementado fazendo com que a tabela hash cresça na medida em que você vai inserindo elementos, para garantir que os custos continuem sendo mais ou menos a de 1. E isso quer dizer o seguinte: se você vai inserir 1 milhão de elementos no hash e você cria, por exemplo, um unordered map no C++, que é o hash do C++, se você não avisar para ele que vai ter 1 milhão de elementos, ele vai começar com uma tabela hash pequenininha, você vai inserindo elementos, a tabela hash vai crescendo, isso gera um overhead desnecessário. O ideal é que você já avise que vai ter 1 milhão de elementos. De novo, você pode usar o reserve no C e as outras linguagens têm esse tipo de recurso. Com isso, nós terminamos nossa revisão de containers, que são estruturas de dados básicas para guardar chaves, grandes conjuntos de chaves de informação.